Federal com o Theo Cury para falarmos mais sobre esse assunto. Tudo bom, Theo? Agora aquele bom dia com mais calma. Tudo bem, Carol. Bom dia para você. Como você está? Tudo bem, Theo. Aguardando aqui uma definição com relação à volta do X ou não no Brasil, assim como muitos brasileiros, com relação ao funcionamento da plataforma. Temos agora, então, o pagamento da multa, transferência para a conta bancária correta, pedido enviado à Procuradoria-Geral da República. A depender aí da manifestação, depois vem a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Theo Cury, o caminho está livre para a plataforma voltar a operar no país, certo? Tá livre, agora tá. A gente está falando desse caminho que está obstruído, aparece alguma coisa no meio desse caminho. A última coisa que apareceu no meio do caminho, Carol, foi a transferência errada para uma conta bancária que não foi a indicada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o responsável por esse caso. Então, depois de tudo isso, depois de toda essa saga, agora, ao que tudo indica, falta pouco para que seja restituído o funcionamento da plataforma aqui no Brasil. O X foi suspenso no final de agosto por uma decisão do ministro, porque a plataforma deixou de cumprir 3 requisitos. Não tinha um representante legal para que representasse os interesses da empresa aqui no Brasil, como prevê a lei. O X não estava cumprindo as determinações do Supremo Tribunal Federal e não estava pagando as multas que devia justamente por ter descumprido as ordens do STF. Ao longo do último mês, isso aconteceu no final de agosto, já se completou um mês desde a suspensão da plataforma. Ao longo desse período, e principalmente ao longo das últimas 2 semanas, essas determinações passaram a ser cumpridas, as multas começaram a ser pagas e houve toda a regulamentação e a regularização da representação legal da plataforma aqui no Brasil. Então, toda a papelada foi entregue pelo X ao ministro Alexandre de Moraes, foi explicada a situação, foi indicado o representante que falaria em nome da empresa aqui no país, as multas foram pagas, esse foi o mais recente dos cumprimentos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, as ordens também foram todas resolvidas por parte do X, bloqueou os perfis que o ministro havia determinado que fossem bloqueados e agora cabe à Procuradoria-Geral da República dar o seu parecer. Cabe à PGR dizer se concorda ou não com o retorno do X. Caso a PGR, por exemplo, apresente algum tipo de contestação ou algum tipo de questionamento, o ministro pode tomar alguma decisão no sentido que a PGR pedir. Ao que tudo indica, a tendência é de que a Procuradoria-Geral da República dê o sinal verde para que a plataforma retome as atividades no Brasil e, obviamente, sempre com esse alerta de que é necessário cumprir as determinações judiciais. Ninguém está acima das leis. Ordens têm de ser cumpridas, essas ordens elas podem ser questionadas legalmente, mas elas têm de ser cumpridas, as multas têm de ser pagas e uma empresa tem de ter um representante aqui no Brasil. Então, deve ser nessa toada o parecer da Procuradoria-Geral da República e aí a decisão cabe ao ministro. O ministro vai analisar o parecer da PGR, ver tudo que foi feito até agora e tomar essa decisão. E, ao que tudo indica, pode haver o retorno da plataforma antes mesmo do segundo turno das eleições municipais que estão previstas para acontecer. O segundo turno está previsto para acontecer no final do mês, Carol. Esse é um dos pontos, Theo? Por mais que não haja prazo para uma manifestação da PGR, nem pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, há essa expectativa com relação ao segundo turno das eleições. Se de fato teremos a volta do X antes desse segundo turno ou não. A conferir, Theo Cury, que traz para a gente esse checklist com relação à volta do X aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente conversa mais, Theo. A novela do X. Até mais, Carol. Pois é. Até já.